Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do meu podcast aqui. E esse aqui é o nosso terceiro episódio, mais ou menos, eu acho que é o terceiro episódio. E estamos aqui com a presença de uma pessoa muito querida por mim e bastante querida também pela comunidade Pooper, né? Ele é Reactor, ele é um cara bastante carismático e o nome dele é Gabriel Matias. Gabriel Matias, muito prazer, cara. E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Matias, mais um dia no Paraíso, e hoje estamos aqui pela primeira vez num dos melhores podcasts do Brasil. E Nossa aí, mano, senhora. Alberi, você tá bom, mano? Nossa, não, assim eu fico sem jeito, né? Que isso, hein, mano? Imagina, irmão, tá louco? E primeiro vamos começar aqui, cara, por umas introduções suas aqui, né? Quem é o nosso querido Gabriel Matias? Quem é, como ele vive, como ele se alimenta? Né? Você pode Pô, fazer uma mano, introduçãozinha sua, mais ou menos, pra dar um comecinho assim? beleza, entrevista de emprego? Pera aí, deixa eu Isso. pegar meu currículo. Pô, então, mano, meu nome é Gabriel Matias, né? Eu sou um simples civil comum betinense que trabalha atualmente numa serralheria e queima a cara todos os dias e chega doido pra rir de alguma coisa, né? E uma coisa que eu achei pra rir foram os pups, né? Que é essa comunidade aí que não é tão conhecida, mas é antiga pra caramba. É. E, cara, mas eu comecei mesmo no YouTube, cara. Comecei, foi o quê? Foi acho que 2014, cara, com um canal de dublagem, né? Pra quem não sabe, eu também faço umas dublagens. Meu canal Matias Produções. Eu sou um pouquinho famoso pela dublagem de GTA V, né? O pessoal vai Hum. lá, dá uma pesquisada, não sei se tu já viu. Ah, sim, sim, já ouvi. Se eu não me engano, eu fiz umas pesquisas e eu vi que esse vídeo ele tem bastante visualização, né? Eu não tava esperando Sim, por isso, meu. Mais de 2 milhões de visualizações, né? Parabéns, cara. sim, pô, cara, obrigado, tamo junto. Eu tenho tenho o do Goku vs Superman também, que eu tomei muito xingo porque o Goku perde, né? É óbvio. Mas foda, né, mano? Mas eu comecei com esse canal de dublagem, né? E de uns tempos pra cá eu sempre tive vontade, né, de fazer um canal de vlog e tal. Comecei com daily vlogs, fazendo as paradas. Só que aí começou a pandemia. E o que que eu pensei? Poxa, mano, criei o canal, não posso sair, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou gravar vídeo? Vou fazer um tour pela minha casa, vou mostrar meu banheiro, minha cozinha, tudo. Falei, Hum. pô, vou dar uma procurada nos negócios, tava vendo na internet aqui, e eu achei um vídeo, tava a fim de escutar umas músicas, achei um vídeo antigo aqui do Chaves, cara, que era Will Go On, não sei, Ah, sim, sim. antigo pra caramba. Eu lembro que eu tinha curtido pra caramba a música, e eu descobri, cara, que eu não sei se é só o meu caso, mas eu acredito que tem outras pessoas que participaram ou participam da comunidade Pooper e não sabem, né? Porque como é que eu posso dizer? Eu já, eu já assisti o conteúdo, mas eu não sabia o que era, entendeu? Sim, sim. Eu já assistia Poops, eu gostava e eu não sabia o que que era Poop. E aí depois que eu fui descobrir essa questão do YTPBR, e eu falei, ah, cara, vou começar a gravar uns vídeos aí de Poop e tal, que eu tinha feito um react antes de umas coisas, tinha dado certo. Eu falei, ah, vou fazer um react de Poop, que é uma coisa que eu gosto, né, de assistir, é um negócio inusitado. E vou postar, vou ver se o pessoal gosta. E tamo nisso aí, né? Sim, Tamo indo sim. rumo aos 3K. Ô, louco. E na época também, quando eu conheci essa plataforma de vídeo, eu nem sabia que chamava Poop, na verdade. Eu só falava assim, Uhum, ah, aqueles vídeos daquelas edições zoeiras. E né? na época também a Source era bem limitada. Eu sempre falava, ah, aqueles vídeos de Chaves, né? Porque eu só conhecia Chaves, né? Isso aí é muito tempo também. Eu sei como é que é. Mas eu não sabia, você conheceu mais ou menos em que ano esse estilo de vídeo, assim? Mas... Nossa, cara, o primeiro Poop que eu vi não foi nem no canal no YouTube, foi no Facebook, cara. Foi esse do Seu Madruga mesmo que eu assisti. Eu falei, Ah, caralho, que sim. parada cabulosa. E depois eu comecei a pesquisar mais, achei. Inclusive, você foi o primeiro Pooper, assim, a trocar ideia comigo, a considerar e tal. E eu fiquei mó emocionado, porque eu comecei a fazer a parada e do nada, tu compartilhou na página lá. Eu falei, caralho, Ah, compartilhou e sim, tal. sim. Aí nós começamos a trocar ideia. Então, é Mas foi mais ou menos que. isso. Isso, cara, é que nem eu falei, eu sempre falo pro pessoal, né, os outros poops em geral, porque o seu diferencial é aquele, né? Você faz react de poop,
A gente conhece, na verdade, Uhum. mais pelos React Pooping, sim, mas qualquer React que você fizer, eu acho que é bom porque sempre tem aquele teor, né, da qualidade e do carisma da pessoa, né, pra ela conquistar o público, né. E você tem os dois, com certeza, só que muito, muito mais o carisma, porque isso é uma coisa que conquista qualquer público que assista seus Que vídeos. isso. E eu sempre falo, eu nunca questionei essa minha ideia de dizer que o Gabriel Matias ele é um dos melhores reacts. Tanto é que ele tem muito pouco retorno, muita pouca visualização e muito pouco público ainda. E realmente eu queria muito que você tivesse mais público, porque a gente precisa de não só pessoas carismáticas fazendo react, como a gente precisa de pessoas carismáticas também fora do YouTube, né? Como se diz assim, fora Pois das é. câmeras, né? Porque eu acredito muito que você é uma dessas pessoas, que você é carismático assim e é carismático também no seu cotidiano também. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que é, né? E eu não me arrependo até hoje de divulgar e continuarei divulgando, assim, sempre quando precisar, no caso. Ô, mano, você é bom mesmo, cara. Deus abençoe. Valeu mesmo pela Obrigado, força, igualmente, cara. cara. E só mais uma, tem uma dúvida. Essa dúvida já Sim. me correu há um bom tempo, né? Todos os vídeos que eu comecei a assistir, você sempre falava aquela só mesma frase, né? É um bordão, né? Mais um dia no paraíso. O que Isso. que é essa frase? O que significa mais ou menos isso? Ah, mano, essa frase aí, cara. Porra, eu vou te contar, cara. Bom, primeiramente, cara, eu não era assim. Você tinha falado que. Você acabou de falar, eu tenho certeza que você é isso no dia a dia, que você é carismático e tal. Eu sou agora, mas antigamente eu não era. Por quê, cara? É, quando eu era muito cara de cu, tá ligado? Não sei Uhum. se. Eu saía, eu não cumprimentava muita gente. Eu sempre fui muito tímido, na verdade. Não sempre fui cara muito tímido, muito retraído. E eu sempre fui muito zoado na escola. Se você procurar no meu Facebook, tá até umas fotos minhas com pinico na cabeça, pra você ter uma ideia. Eu era muito zoado, E, tipo assim, eu fiquei muito retraído e eu pensei assim, poxa, cara, eu comecei a ficar puto com a vida. E eu saía e eu reclamava, falava, porra, nunca dá nada certo nessa porra. Essa merda, questão de política, questão de tudo, tá ligado? Tudo não Sim. dá certo as paradas. E aí os caras chegavam e perguntavam pra mim, e aí, Matias, você tá bom, cara? Eu tô, mano, mais um dia no paraíso. É como se fosse um sarcasmo mesmo, tá Ah, ligado? Porque sim. a gente não vive num paraíso, vamos dizer assim. É. Mas aí, mais pra frente, o tempo foi passando, e eu fui percebendo, cara, no meu dia a dia, que as coisas acabam dando certo, não pelo destino ou por algumas coisas que acontecem de terceiros. São as suas escolhas que fazem o dia ser bom. Claro que você vai ter decepções e tudo, mas você pode escolher ficar triste ou você pode escolher tentar resolver o problema. Você tem que ser um cara resiliente, você tem que ser um resolvedor de problemas. E aí Uhum. eu comecei a tentar resolver esses problemas com um sorriso no rosto, entendeu? Até quando eu ficava meio puto, eu ria e falava, ah, foda-se, tá bom, né? Fazer o quê? Ah, E sim, sim. relevava. E aí eu comecei a ficar desse jeito carismático. Então você pode até perceber, às vezes, nos meus poops, nos meus reacts e tal, quando, cara, tá um calor da porra. Teve uma infestação de mosquito na minha casa aqui, infestação de barata, e eu acabo fazendo piada com essas coisas, cara. Eu tô puto, eu tô nervoso, mas eu acabo fazendo piada e acabo deixando pra lá, entendeu? Sim. E eu vou levando a vida desse jeito, cara. E eu agradeço muito. Foi uma experiência muito legal que eu tive. Que antes é melhor pra mim tentar rir das porcarias que acontece do que ficar xingando, tá ligado? Sim, Ou sim, sim. xingar rindo, sei lá. Eu xingo Sim, rindo, sim. É o né? dilema do brasileiro, na verdade, né? Ele Né? sempre precisa rir porque rir é o melhor remédio, né, no caso. Exatamente. Aí É. às vezes, quando acontece coisa no serviço, eu fico puto, eu chego doido pra ver um poop. Exatamente, pra eu fazer isso, pra eu rir. Sim, sim, sim. E você tem o seu serviço, tem sua rotina, tem a sua vida, no caso. Pois E você, eu não sei se agora é o caso, mas tipo, você assim é um cara bastante ocupado, você se considera um cara assim, eu tenho sempre um tempo livre, eu procuro fazer alguma coisa, ao invés de, por exemplo, dar uma descansada, no caso, né? Cara, então, eu tinha tempo mais livre antes, né? Só que, tipo assim, tem fases e fases, né? Porque eu não tinha a mesma mentalidade antes que a mentalidade que eu tenho hoje.
igual quando eu tinha muito tempo livre, o que eu fazia? Eu saía pra beber com os meus amigos. Não que isso seja errado, mas eu podia estar aplicando coisas que eu fazia antes em coisas que eu tô fazendo agora, que eu tinha mais tempo e eu podia ter mais retorno. Igual esse canal de vlog aí que eu tô com ele agora, de React. Eu já era pra me ter começado ele há tempos e tempos, cara, mas até o meu canal de dublagem eu parei de mexer com ele por um bom tempo, porque eu comecei a sair muito, comecei a beber, comecei a fazer umas outras coisas aí. E é uma parte da minha vida que eu não me orgulho muito. Hoje eu não tô falando que isso é errado, é que eu não me orgulho de ter feito isso, porque eu poderia ter aproveitado o meu tempo de uma maneira melhor, Ah, entendeu? sim. Eu sei E como é que é essa situação, eu sei exatamente como é que é. Pois é, e atualmente, cara, eu saio 7h30 da manhã. Não, mentira. Eu pego o serviço 7h30, eu tenho que sair da minha casa mais ou menos umas 6h40, que eu vou de bicicleta daqui até o meu serviço. Faz o que eu. Faz 30 minutos eu chego lá. Aí eu trabalho de 7h30 até 5h30, volto de bike, eu devo chegar aqui mais ou menos umas 18 e pouca. E aí eu tomo um banho, ou eu nem tomo banho, eu faço react fedendo do jeito que eu tô, fedendo solda. E aí eu edito, coloco para renderizar no meu PC aqui de a manivela. Vou tomar um banho, dou um beijinho na minha noiva, né? Esqueci da parte de dar um beijinho na minha esposa. Volto, boto o vídeo para poder enviar aqui enquanto eu faço a thumbnail, que demora o que? Quase 2 horas para enviar, que a minha internet é um cocô. Aí termino, depois eu vou arrumar as coisas aqui em casa, faço uns negócios com minha esposa e fora que eu tenho 2 canais, então às vezes fica complicado de postar vídeo nos dois. No meu canal de dublagem eu tento postar pelo menos uns 2 vídeos por semana, às vezes nem isso dá, né? Uhum. Por causa exatamente da escassez de tempo, entendeu? Então eu sou um cara bastante ocupado, cara. Ah, sim, sei como é complicado mesmo. E eu tava olhando também sobre esse seu canal de React, no caso, esse Uhum. que você fez. Eu conheci, na verdade, o seu canal através do meu poop, né? Que eu. Assim, tipo, eu tenho uma mania, por exemplo, de postar um Ah, poop e procurar, assim, né? Se alguém reagiu durante a semana, por aí. E, cara, é assim, tipo. Eu sempre gosto de divulgar canais menores que eu ou maiores, tá ligado? A uhum. conotação do canal menor, eu gosto de divulgar o cara pra ele crescer. E o canal maior eu gosto de divulgar pra dizer, nossa, reagiram a eu, não sei o que, tipo, eu fico muito feliz com isso. E eu queria Uhum. saber, por exemplo, assim, como você se sente, por exemplo, sabendo que você é um cara que é conhecido por muitas pessoas no React de Pulp agora, pelo menos assim, eu acho que é a maioria dos vídeos que você faz. Você Sim. já se interessou, por exemplo, em talvez mudar um pouco essa sua interface, no caso? Aham. Pô, então, mano, Albert, cara, eu comecei com. Eu costumo dizer, cara, primeiro eu gostaria de agradecer, né? Que bom que você tem essa mania de procurar canais pequenos, que bom, porque senão eu nunca teria sido encontrado, ou teria sido encontrado depois, não sei, mas eu agradeço muito, cara, por você estar fazendo isso por mim. E então, cara, eu costumo dizer que uma das coisas, se não a coisa que fez o meu canal crescer drasticamente foi o react de poop. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, mesmo que eu fique com 1 bilhão, 1 milhão de inscritos, eu não vou parar de fazer react de poop. Só se vocês explodirem todos e ninguém mais fazer poop. Uhum. Porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, cara. E eu devo muito à comunidade pooper por ter me ajudado a crescer, entendeu? Não, tipo, indiretamente, eu também tenho contato com outros poopers também. E, inclusive, o Default, eu troquei uma ideia com ele outro dia. Eu tava conversando a respeito da praticamente a mesma coisa que a gente tá falando agora. E, cara, eu devo muito, muito. E, tipo, questão de mudar, cara. Esse canal não era pra ser de React. Esse canal era pra ser de vlog. Eu gostaria de falar de cinema, de jogo, alguma coisa, gameplay, sei lá, fazer alguma coisa era pra ser tudo menos de React, cara. E aconteceu essa coisa aí e me direcionou pra fazer React. Eu pensei, pô, eu vou fazer React e vou colocar, eu não sei se você reparou,
lá no meu canal ele é separado em playlists, né? Tem Sim. playlist de daily vlog, tem um tal de Gamer Troll que eu jogo. Inclusive, se você jogar algum jogo, um dia vamos jogar, eu vou postar o vídeo lá, eu jogando com o Albert, tá bom? Com certeza. Mas eu tive uns contratempos aí que eu tive que mudar, né? Eu casei, eu tive que mudar aqui com a minha esposa, a gente tá morando numa casa nova. E eu tô me organizando aqui, cara, porque eu vou começar a falar de filmes também, cara. Porque a cinematografia é uma coisa que mudou muito a minha vida também. Porque eu sempre tive vontade, cara, de falar de filme, criar um canal pra falar de filme jogar, Uhum. fazer algumas coisas aí. Eu pretendo, eu vou continuar fazendo pubs, mas eu pretendo entrar nessa linha também de falar um pouco a respeito de filmes. Inclusive, eu tenho alguns roteiros aqui prontos para poder gravar. Eu só preciso de tempo e arrumar um canto aqui para me gravar. Aqui em minha casa, eu só mostro alguns cômodos aqui, né? Eu não sei se você reparou que eu faço react em cômodos diferentes. É porque o cômodo que eu costumo fazer tá muito sujo, tá muito bagunçado. Ah, sim. Eu vou pra outro. Mas é isso, cara. Eu Eu nunca cheguei a pretendo. reparar, assim, o fundo, né, do lugar, assim. Eu sei que você parece que era... Eu não sei se era mais ou menos isso. Tipo, você fez alguns reacts em tal lugar e depois você fez em outro porque no outro tava arrumando, uma coisa assim, né? Então, de fato, era mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso daí. É, sim, sim. E sobre o lance de você ter começado com os vlogs, você dizendo pro canal pequeno, né, que esse é seu canal Uhum. de 2.000 inscritos, você pretende trazer vlog, alguma coisa assim, mais ou menos? Pretendo, cara, pretendo trazer dele vlog, mas eu não tô nem um pouco afim de sair gravando coisa na rua de máscara. Ah, Então, sim. meu Deus do céu, eu não consigo respirar com aquilo. É, Aí é foda, cara, mas eu pretendo sim. Vou começar a falar de filme, vou continuar fazendo gameplay, vou continuar fazendo react de poop. E que, tipo assim, é um canal que ele não é focado em uma coisa determinada, sabe? Apesar do YouTube querer obrigar as pessoas a fazer isso, eu quero que seja um canal legal, que a pessoa chega lá e tenha um conteúdo legal pra ela assistir. Eu não quero agradar só um tipo de pessoa. E eu não quero que a pessoa vá lá só pra, vou ver esse conteúdo aqui que é legal e tal. Não, eu quero que a pessoa vá lá pra me ver também. Sei lá, o Matias é legal pra caramba, eu vou ver ele, entendeu? sim, É sim. isso. E tem alguns vídeos aqui no seu canal Gabriel Matias, no caso, que é sobre opiniões, né? Eu acho que, por exemplo, os reacts ali. Você dá uma opinião, por exemplo, sobre o João Loy responde ao Peter aqui em Nerd. Sim, Isso. sim. Isso seria basicamente tipo aquele estilo de vídeo que você faz um react e dá sua opinião sobre aquilo com um tema, dependendo do tema específico, né? Uhum. E isso eu acho, mesmo se tratando de react, não é react de poop, né, no caso, né? E você também pretende trazer react de outras coisas sem ser poop também? Daqui pra Cara, frente? esse vídeo, perdão, te interrompi. Esse vídeo aí, cara, do João Loy, esse vídeo aí foi o primeiro react que eu fiz na vida. E eu lembro que eu tava muito puto quando eu fiz esse vídeo aí, porque eu tava navegando na internet, cara, e eu vi esse João Loy falando, endoidando no Peter, por causa de umas brincadeiras mó nada a ver, aquelas brincadeirinhas bobas, e o cara, tipo, chamando os brasileiros de analfabeto, e o velho tava putaço, filho, tava putaço, tinha esquecido de tomar Viagra, ele tava putaço. Então eu falei assim, velho, eu vou gravar um react respondendo esse filho de uma égua aqui, porque o cara tá me ofendendo pra cacete, ofendendo a dublagem brasileira e tal, e como eu sou fã de dublagem, né, com isso desde 2014, 2015, falei, vou fazer. E aí eu liguei a câmera, fiz. O vídeo tá até mal iluminado e eu me arrependo de algumas coisas que eu falei nesse vídeo. Tanto que tem português me chamando de xenófobo aí até hoje, cara. Nossa senhora. Mas mano, depois você dá uma olhada nos comentários aí, meu filho. Tem uns caras, tu és um xenófobo, não sei o que. Eu falei, caralho, os caras pegando pesado aqui. Mas aí eu fiz. E eu falei, poxa, velho, eu vou continuar fazendo aqui. Eu pretendo também voltar a fazer esse react com opinião, né? Uhum. Porque o de poop eu faço mesmo pra me cair na gargalhada. Porque, sei lá, quando eu tenho um dia horrível, eu chego querendo rir, né? Então eu faço pra dar uma gargalhada e tal. Mas assim que eu tiver mais tempo, cara, que eu puder investir mais, eu pretendo voltar, fazer vídeo de opinião e tal. Inclusive.
falar em opinião, eu até dei uma mudada e fiz aquele vídeo lá da Antônia Fonte, né? Uhum. Antônia É Playboy isso, é Fonte. verdade. Ele é uma coisa assim, um pouco diferenciada do React de Poop, mesmo se Sim. tratando, né, de Poop, né? Mas é a sua opinião e realmente ficou bem bom o vídeo. E é aquele caso, né? Você tem o seu canal que você pode postar o que você quiser Sim. e dando opinião sobre o assunto que você acha relevante para a situação. E a gente falou, né, entre nós, os poopers, Uhum. que são poucos os reactors que se pronunciaram sobre esse problema, né, sobre essa situação no caso, porque a maioria das pessoas que se Infelizmente. pronunciam isso, a maioria das pessoas que se pronunciou foram os próprios poopers, né, no caso. Que não teve mais ninguém, né, que se levantou para isso. Mesmo que eu ache, né, na minha opinião, que isso talvez não vá mais para frente, Uhum. a sua atitude, né? Você não precisava ter feito nada, porque isso não afetaria o seu canal. Mas, mesmo assim, você foi lá e fez. Então, mais uma vez, os Pulpes te agradecem por isso, pela sua disponibilidade de ter feito aquele vídeo. E a gente fala que... Não, a gente não. Eu penso, né, a respeito de que o seu canal, ele tem um conteúdo muito bom, ele tem um foco... Ele não tem um foco, na verdade, mas quando a gente olha pro seu canal, Gabriel Matias, a gente lembra dos React de Poop, obviamente. E Uhum. essas perguntas que eu faço para você em relação a mudar a sua interface, no caso, você tem interesse em fazer ou você tem um certo medo de fazer, de, por exemplo, perder talvez um pouco do público do que te conheceu pelo Poop, mais ou menos? Então, cara, primeiramente eu que agradeço, porque se vocês não fizessem poop, eu não ia ter conteúdo. Então, mas só pegar um ganchozinho nesse negócio da fonte aí, da Fontenelle, porque, tipo assim, eu achei meio sacanagem, porque algumas pessoas crescem em cima da comunidade e simplesmente não abrem a boca pra falar porra nenhuma, entendeu? E eu fiquei meio revolto, eu falei, porra, tem que falar, porque a mulher tá errada, tem as paradas erradas rolando. E, tipo, a partir do momento que eu me omito, eu posso fazer alguma coisa e eu não faço, porra, vai tá sendo uma sacanagem do caralho. Eu aproveito da pessoa pra me subir e não vou falar, não vou representar o negócio, entendeu? Então tem que falar, pô, tem que falar. E a respeito de mudar, cara, na verdade, eu vou adicionar coisas. Porque, tipo, o React de Poop é uma coisa que faz o meu canal crescer, mas é uma coisa que eu também gosto de fazer. É legal pra caramba fazer. Então, eu não pretendo parar, como eu falei. Eu vou continuar e mesmo que eu tiver não sei quantos mil inscritos, eu vou continuar fazendo. Agora, talvez eu vou ter que dar uma diminuída, porque eu vou estar trazendo coisas novas pro canal. Então, talvez diminua, mas medo de perder, cara, acho que eu não tenho medo de perder assim, sabe? Um Uhum. pouco de receio eu até tenho, mas sei lá, se a pessoa gostar mesmo do conteúdo e da pessoa que eu sou, ela vai ficar lá no canal, entendeu? Porque aquilo Sim. ali não é um personagem, aquilo ali sou eu. Então, se a pessoa se identificar comigo, com o que eu faço, ela é muito Isso, bem-vinda. Entrar no exatamente. paraíso ali. É esse ponto que faz todo sentido para essa situação. As pessoas estão Uhum. lá para ver eu e não, por exemplo, uma imagem minha, sabe? Tipo, Pois é. eu conheço ele por tal coisa e não por ele mesmo, sabe? Isso aqui eu Uhum. ressalto porque o Samurofa, né, que é o canal de Poop, ele começou com vlog e ele queria ser vlogger. Aí ele percebeu que Uhum. não estava dando alcance, ele mudou o conteúdo dele para Poop, para postar Poop, e daí deu um alcance bom. Uhum. Porém não era o que ele queria fazer. E ele, eu acho, daí ele desistiu dos pulps e tá começando basicamente tudo de novo no caso. No caso, Uhum. por exemplo, você não se preocupa tanto com uma alteração radical no canal, porque você colocou na sua cabeça de que os seus inscritos estão lá por você, e não pela imagem que você passa para eles, no caso, né? Tipo assim, esse canal é É. meu e vocês estão aqui pelo Gabriel Matias, não pelo Gabriel Matias reagindo a Pup, no caso, né? É. Exatamente. E então essa situação, né, toda do que eu falei antes da Fontenelle, de você ter se pronunciado, né, em relação a todo esse problema que não precisava ter feito, mas você mesmo assim fez, foi uma chave mais ainda que contribuiu para você se tornar uma das pessoas que realmente é da comunidade Pooper, entende? Porque você é muito mais Pooper do que alguns Poopers, por incrível que pareça. Caralho. Você contribui mais. Por exemplo, essa situação do Vini é o melhor exemplo para dizer que se ninguém se pronunciar,
significa que ninguém se importa. Mas se alguns se pronunciarem, significa que eles se importam, no caso. Mesmo pode ser pouca coisa, não pode ser, eu postei um vídeo lá falando, Fontenelle, vai pra né? Esse é meu jeito de pronunciar, mas já fez alguma coisa. E você também fez o seu, e muito bem explicado, no caso. O Default Mas também, o do Default é muito bom. ficou muito bem explicativo e bem mastigado ainda por cima, né? Pra pessoa entender, né? É. Realmente. E só para não perder aquele raciocínio de antes, né, sobre você trazer vlogs e conteúdos novos pro canal. Talvez acho que agora é por causa do corona, né? Daí você tipo não pode sair pra rua pra fazer alguma coisa, né? E fazer um negócio de máscara é muito ruim. Mas acho que a partir do ano que vem, que se caso, né, se Deus quiser, né, quando voltar tudo ao normal, quando normalizar, o cinema vai dar aquela retomada e eu com certeza te aconselharia a trazer esses conteúdos pro seu canal, porque pode ser que, né, retomando a alta, né, vai acrescentar um grande aditivo pro teu canal, no caso, né. Por exemplo, você falando do Snyder Cut, né? Que o Snyder Cut bombou, né, esse ano, mesmo tendo corona, né? Mesmo não ter saído no cinema ainda. Mas quando sair, você Pois dá é, cara. exatamente, né? Como é que pode, né? Aí quando sair, você pode dar sua opinião e é uma coisa que a gente vai querer ver. Isso pode ter certeza. A gente acompanha pelo quem você é e não por você reagir na PUP, né, no caso. E eu sou um dos que faz isso, né? Cara, você é bom mesmo, brigadão. Eu tô com moral, não sabia que eu tava com essa moral. Você tá doido? A gente Pô, mano, se então. conversa entre si, né? Daí a gente não fala, mas é basicamente essa mesma pegada aí. Pô, cara, eu curto demais, cara, o teu canal também. Foi um dos canais, é um dos canais que eu mais curto de poop, de assistir assim. Eu, inclusive, tenho uma listinha, o pessoal costuma me mandar uns poop lá no Instagram. Mano, eu abro o Instagram, tem 20 mensagens, eu deixo, coloco tudo direitinho, eu abro no outro dia, tem mais 15, aí eu fico, porra, velho, tanto de poop, eu faço um por Nossa. dia, eu sou um cara só. Aí tem uns poop seu lá ainda vou reagir ainda, tem algumas coisas que eu gosto pra caramba, mas essa questão mesmo, cara, que pegou por causa da pandemia, eu não consigo mais fazer tanto conteúdo como eu queria, né? Mas quando normalizar tudo, você pode ter certeza, filho. Mano, dá pra mim ir de bicicleta no cinema aqui, ó. 20 minutos de bicicleta aqui, pedalando na alta aqui. Eu chego no cinema de boaça, dá pra assistir uns filminhos, dá pra dar minha opinião. E questão do Snyder Cut, cara, eu tô com um hype meio alto pra esse filme, apesar de eu não curtir tanto esse modelo, esses filtros que o Zack Snyder coloca, que passa 2 anos o filme já envelhece mal. Uhum. Eu gosto pra caramba do diretor e tal. Eu gosto de uma coisa que ele faz, que ele pega alguns atores que não são tão conhecidos e coloca nos filmes dele, tipo, pegou aquele Ray Fisher, né? O Cyborg, o Isso. primeiro personagem que o Ray Fisher faz. E sem falar que o primeiro Liga da Justiça ficou uma tremenda de uma bosta, né? Uma porcaria. O Josh Whedon Felizmente. estragou o filme. Então, pois é. Eu vou curtir fazer aí. Vou querer fazer bastante coisa. E a respeito daquele negócio que tu falou, questão da fonte, né? Pra gente terminar esse assunto. Cara, eu não consigo ficar parado, ver uma parada errada e ficar parado sem fazer nada, mano. Na escola eu era muito desse tipo, cara. Eu via as paradas erradas acontecer, eu não falava. Tinha um amigo meu, não era um amigo assim, era um conhecido. E eu não sei se você sabe o tipo de pessoa que eu vou explicar aqui, mas na sala sempre tem um cara que ele é zoado por todo mundo. E esse menino da escola, da sala lá, os meninos batiam nele, ele era zoado. Isso foi o quê? No terceiro período, terceira série, quarta série. E tipo, eu vi os caras judiando do menino e eu não fazia nada. Eu falava, porra, velho. Depois eu fiquei pensando, eu me encontrei com esse cara quando eu era assim, mais adulto, assim, eu devia ter uns 15, 16 anos. E o cara tava felizão, cumprimentei ele e tal, conversando. E ele conversou comigo e parece que isso não afetou ele, mas mesmo assim eu fiquei pensando naquilo, eu falei, porra, velho, se eu tivesse assim, falado alguma coisa, tentasse ajudar o cara, impedir o pessoal, porra, é sacanagem, o pessoal fica zoando o cara por alguma coisa, tipo, qualquer coisa, o cara falou alguma coisa errada, ou ele tem alguma deformidade, alguma coisa, o pessoal fica zoando ele. E aí, desde então, eu guardo isso na cabeça, velho. Quando acontece alguma coisa, eu falo. Eu falo Sim, e eu não sim. consigo falar nada. Eu também sou basicamente um dos que, quando vê alguma coisa errada, eu me pronuncio. Mas eu acho que acredito que o meu estilo de me pronunciar é um pouco. Na verdade, não é um pouco, é bem mais agressivo, né? Eu sempre,
Ah, eu não meço palavra porque eu e tu, né, no caso, como você falou, a gente tem aquela situação que a gente vê uma coisa e a gente não consegue ficar quieto, né? E isso é muito bom porque tanto na vida real, na internet também, nós precisamos de pessoas assim que se Pois pronunciem é. sobre os assuntos, mesmo que não pareça ser da nossa conta, a gente vai lá dar nossa opinião e a gente ganha alguns pontos com algumas pessoas que a gente não conhecia que passaram a admirar a gente por aquilo, por ter se pronunciado, entende? E é muito interessante, né, essa questão de se pronunciar quando a gente vê digamos assim, às vezes tá uma injustiça e a gente vê que aquilo ali tá errado, a gente precisa falar, porque é um bom exemplo na comunidade Pooper, né? Quando eu vejo uma coisa eu falo, né, no caso. Enquanto, por exemplo, tipo, muitos assim falam: "Ah, isso não tem problema, isso não pode causar nada". Porém, tipo, algo assim negativo pode influenciar muitas outras pessoas e é sempre bom impedir que isso aconteça de alguma forma ou outra, né, no caso. E no seu Pois é. caso ali, se pronunciando sobre a Fontenelle, deixou muito claro a sua posição e você realmente não tá lá na comunidade só pra me dar só o teu conteúdo que eu vou, né? Eu quero fazer parte um pouco mais disso, né, no caso. É muito, né, gratificante saber que tem pessoas assim entre nós, no caso. Obrigado, cara. Eu agradeço muito aí a consideração que vocês têm por mim. Eu tava até trocando ideia com outros poopers, eu troquei uma ideia com o Vini também a respeito do que tinha acontecido. Hum, Eu até tinha falado com ele que ia fazer vídeo e tal, e ele falou, pô, mano, brigadão e tal, você tá ajudando. É uma coisa que as pessoas, falta nas pessoas, né? A proatividade de fazer alguma coisa. Agora vamos pra parte mais assim, uma parte mais assim leve da conversa, assim, mais extrovertida, vamos dizer. Porra, tava na parte pesada? Eu acho que dá pra se explicar, né? A parte polêmica da conversa, né? Primeiro foi a Caralho! introduçãozinha e a parte meio pesada. Não, mas a gente pode aqui, por Porra, se isso exemplo. é pesado, eu vou até buscar ali um açaí, porra. Você fica mais relaxado que botar o pé na cadeira. Sobre Gabriel Matias, né? E você é natural de Minas Gerais, no caso? Então, cara, eu nasci em Contagem, mas eu fui lá em Contagem só pra nascer. Aí, Betinho, eu fui registrado aqui. Hum, E quanto à minha descendência, minha bisavó era índia, né? Meu bisavô pegou ela no laço, né? Tava andando de cavalo, falou: "Ó, uma índia bonita, vou pegá-la no laço e fazê-la dela minha esposa." típica história, né? Dos nossos antepassados. Sim, exatamente. Aí ela teve não sei quantos filhos, aí minha avó veio, depois e eu vim, aí estou aqui. Bom dia. Ah, sim. Ah, Sou mineiro mesmo, sou quando mineiro. você começou no YouTube a querer postar conteúdo em si, mais ou menos? Essa pergunta eu realmente não sei a tua resposta. Quando você quis Cara, isso, divulgar um conteúdo, quando foi mais ou menos isso? olha, se for questão do meu canal de É, a dublagem, primeira vez mais ou menos que você começou. sim. Então, cara, eu sempre fui apaixonado por dublagem, né? Sempre fui. E assistindo SBT, tudo, Sessão da Tarde, sempre gostei. Conheci o Wendel Bezerra na internet e tal. Comecei a pesquisar, porque eu sempre gostei muito de Dragon Ball também, um dos meus animes favoritos, se não o meu favorito, né? Uhum. Mas aí eu pensei assim, porra, cara, deve ser mó legal ser ator, dublador. Eu ainda tenho sonho, né, de ser ator. Então eu fui e comecei a procurar mais a respeito. Eu descobri um negócio que chama fandublagem. Falei, que negócio é esse? São simplesmente fãs que pegam alguma coisa que é legendada, fazem a mesma coisa que o dublador faz, só que é uma coisa mais amadora, vamos dizer assim, não é profissional. Aí Uhum. eu entrei, comecei a entrar naquele meio, eu falei, poxa vida, cara, quanta coisa que podia ser dublada e não entra aqui oficialmente e a gente pode fazer a parada, tá ligado? Com uma determinada qualidade, né? Dependendo. E, sei lá, eu peguei, eu falei, vou fazer, vou começar a fazer. E eu fiz aquele vídeo do Goku versus Superman, que era um Death Battle, que eu assisti, eu falei, caralho, que foda. Aí quando o Goku perdeu, eu falei, caralho, que lixo, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Aí eu chamei dois amigos meus, né, que eu conheci no Facebook, né, o Matthew Kennedy e o Felipe Guedin. Inclusive o Matthew, ele tem até um canal também que mexe com fã dublagem, que é o Dubla Alpha Generation. E o Felipe Guedin, o pessoal costuma conhecer ele, porque ele faz live direto. Eu não preciso nem falar, o pessoal sabe que é o Felipe Guedin. E a Sim, sim. gente fez, eu lancei e tal, fez o maior sucesso. Eu falei, caralho, vou continuar. Não sabia nem editar naquela época. Os áudios, os trem ficou tudo estourado. Aí postei e falei, pô, deu certo, vou continuar.
E aí tamo aí, acho que meu canal de dublagem tem mais ou menos, acho que tem 83 mil inscritos, não sei. Acho que Isso, tem mais ou 83 menos mil. isso. Isso, e estamos crescendo. Era pra ter mais, cara, mas eu tive aquela época lá que eu te falei, né? E Sim. ocorreu aí uns contratempos, mas foi desse jeito. E Hum, como eu sou muito fã de filme, essas paradas, eu sempre tive vontade, né, de ser ator. E a fandublagem também me deu uma voadora no rabo para essa profissão. E também um hobby que eu quero. Mas eu nunca tive a oportunidade de fazer teatro e tal, mas eu ainda tenho esse sonho. E aí eu comecei, eu falei, vou começar a fazer vídeo do nada, assim. Falei, vou ver, vou mostrar minha cara, vou ver o que vai acontecer. E uhum. aconteceu isso tudo. E esse canal Matias Produções seria o seu primeiro canal que você começou, no caso? No caso, eu tive outro, né? Só que ele foi deletado pelo YouTube devido a direitos autorais. Nossa senhora, daí é muito complicado. Pois é, cara. É, mas Mas esse Matias Produções aqui, ele já é bem antigo, tipo, 6 anos já é um tempo bem considerável, né, pra começar sim, no YouTube. pois é, cara. Pois é. Eu tava analisando o teu conteúdo de redublagem, dependendo da source ou dos vídeos que você usa, ela tem um bom retorno no caso, né? E isso é Uhum. muito positivo pra, por exemplo, surgir alguém que vai gostar do seu trabalho e vai querer contratar você, no caso. É. Mas sobre esse ator, né, é uma coisa acho que um pouco mais avançada, né, do que só dublar, né? Porque Uhum. dublar você tá ali falando, você não tá mostrando sua face, né, suas expressões, talvez. Mas É. você disse que tem vontade de ser ator, no caso, né? Tenho muita. E você já se imaginou, por exemplo, no que você tem interesse em atuar? Novela, filme, documentário? Olha, É uma cara, perguntinha meio besta, mas assim, tipo, é só pra dar Não, aquele. não, mas foi legal você ter perguntado, cara, porque eu vou te falar um negócio, cara. Eu gosto muito, mas muito de filmes dos anos 80. Tipo o filme do Stallone, eu gosto de Rambo, gosto de Predador, Comando pra Matar, do Schwarzenegger, gosto de muito filme legal dos anos 80. E com o decorrer do tempo, né, eu tava assistindo com a minha noiva um dia aí, um filme, eu acho que foi o quê? Esqueci, acho que era. Porra, não vou lembrar. Era um filme antigo de ação. E aí depois a gente foi assistir um outro filme da Netflix aí, mó nada a ver, que tipo, era um filmezinho de ação. Eu não vou lembrar os nomes, cara, mas a gente. Eu gosto muito de conversar com a minha esposa a respeito disso, das diferenças dos filmes de antigamente com os filmes de hoje em dia. Tanto questão de ação, que tem corte pra caralho, às vezes você não sabe nem o que tá acontecendo na cena. Questão de até de sexo nas cenas do filme, igual filme de terror antigamente não tinha tanta pornografia gratuita igual o de hoje em dia precisa. Entendeu? Tem. Uhum. E aí eu pensei assim, porra, cara, eu gostaria de trazer, né? Claro que eu vou ter que entrar em outros projetos até eu ficar um pouco famoso e tal, porque eu tenho alguns roteiros aqui que eu escrevi. E eu gostaria de produzir meus próprios filmes, só que eu queria resgatar um pouco da alma que era esses filmes dos anos 80. É a mesma coisa, eu não sei se você já assistiu aqueles filmes do Pânico na Floresta, você já chegou a Sim, ver? sim, já cheguei a ver, sim. Não. Eu gosto de fazer essa analogia. No Pânico da Floresta 1, tem uma cena de sexo no filme. Só que aí é o casal beijando lá no meio do monte de carro e a câmera, o jogo de câmera, a câmera começa a subir e não mostra o casal transando. Você sabe que eles estão metendo, mas a câmera não precisa mostrar eles metendo. Agora, se você pegar o segundo, terceiro, o quinto, o último que lançou, mano, dá pra colocar no Xvideos, cara. Dá pra colocar no Uhum. X-Hamster na parada. Eu tô conhecendo muito dos sites aí. Ah, Mas. Mas aí é uma coisa que foi se perdendo. Não precisa ter tanto corte no filme, não precisa ter. É um negócio mais simples, tá ligado? E é nesse tipo de filme que eu quero atuar, que não precisa apelar pra sexualidade, não precisa apelar pra muita violência explícita, pro filme ser bom, entendeu? E também não precisa ser idiota e retardado igual Jurassic World. sobre a dublagem, no caso, você ficou sabendo, aproveitando o fato que estamos falando sobre dublagem, como você se pronuncia sobre essa situação toda relacionada ao coronavírus? E, por exemplo, acho que aconteceu isso com a Warner, se não me engano.
tem os filmes que a gente conhece e os dubladores específicos de tais filmes. Aí Sim, eles sim. fizeram aquele esquema de, por exemplo, para prevenir ou para proteger nossos dubladores, nós trouxemos outros, no caso. E é uma coisa que todo o Brasil, principalmente eu acho que eu não sei como é que é a dublagem para fora do país, sem ser o Brasil, no quesito, por exemplo, a gente conhece o personagem e a gente já lembra da voz dele, sabe? É uma coisa Pois que o é. brasileiro já tem isso em si. Como você se pronuncia sobre essa alteração, por exemplo, em pegar uma obra que é conhecida como as animações da Liga da Justiça, por exemplo, que eu acho que pra mim foi o ponto mais o que mais deu uma repercussão negativa, porque a gente já conhecia as vozes deles há 6 anos, era sempre os mesmos dubladores, 5 ou 6 anos mais ou Sim. menos. O Guilherme Aí, Briggs, pessoal. isso. Nossa, principalmente por Guilherme Briggs, porque eu acho um Né? exímio dublador, né? E como você se pronuncia, por exemplo, sobre essa troca de dublagem? Então, cara, primeiramente eu gostaria de mandar a Warner Bros. Tomar no meio do cu dela, né? Primeiramente. Uhum. Porque essa palhaçada que eles falaram lá de vou garantir a segurança dos dubladores, então vou chamar outras pessoas, isso aí é pura putaria. Porque a maioria dos dubladores aqui já tem um estúdio dentro de casa. E os que não tinham Exatamente. era só dar um tempinho que eles arrumavam. O pessoal da Prime Video fez isso com The Boys. Todo mundo arrumou o estúdio em casa e eles gravam de casa e mandam pra Prime e eles colocam. E não trocaram nenhum dublador. Só no trailer eu acho que quem dublou o Billy Bruto não foi o Reginaldo Primo, foi o Guilherme Briggs. E mesmo assim ele ainda soltou lá no Twitter que ele fez a dublagem porque o Reginaldo Primo não tinha estúdio em casa. E ele doou, ele deu o cachê do Billy Bruto pro Reginaldo Primo. E, Uhum. cara, eu achei isso que a Warner fez uma parada muito. É um desrespeito com o fã, tá ligado? Tudo bem, eles querem colocar os dubladores, querem fazer do jeito que eles quiserem, beleza, pode fazer do jeito que vocês quiserem, mas a gente não é obrigado a gostar. Eu mesmo não gostei de nada ali, não gostei de nada ali, da nova dublagem, que eu até tava trocando ideia com a minha esposa que a gente tá assistindo os filmes, né, das animações da DC, desses novos 52. Eu tava louco pra chegar na Guerra de Apocalipse. Uhum. E E você já eu chegou a assistir, no caso, o filme já dublado? vi e ficou uma tremenda de uma porra, cara. Ficou muito Eu preferi ruim. legendado. Meu Deus, já falei com ela, amor, nós vamos ter que assistir legendado. Pelo menos a Warner tinha que, pelo menos, redublar ele, né? Se aí faria um determinado sucesso. Que você fazer sucesso, você pode fazer sucesso de um jeito bom, de um jeito ruim, entendeu? Jesus fez um sucesso do jeito bom, Judas fez sucesso do jeito ruim. A Uhum. Warner tá fazendo um sucesso de um jeito muito, muito ruim, cara, por causa dessa questão da dublagem. Tô meio puta agora porque eu lembrei dessa merda. E eles não aprenderam ainda, cara, não aprenderam. Então lançaram a animação do Exterminador aí, que é dublagem merda, trocaram o dublador do Deathstroke, que é o cara, ele dublou Tom Cruise já, me esqueci o nome dele, né? Mas ele é um cara ultra mega fucking foda, trocaram ele também, trocaram o Superman de novo, colocaram o mesmo dublador nessa animação nova do Superman, e cara, pau no cu da Warner, sério mesmo, sério mesmo. A gente sabe um pouquinho mais, assim, sobre a sua história no YouTube, assim, mais ou menos, assim, tipo, quando você Hum. começou a trazer o seu conteúdo, quando você começou com os reacts. Ah, e tem assim, por exemplo, então e sobre o seu pronunciamento, por exemplo, eu posso ter 1 milhão de inscritos que eu vou continuar reagindo a poop, no caso. Sim, Ah, se eles você, explodirem não fizerem mais, que eu paro. isso, pois é. Você tem interesses, por exemplo, em trazer outros conteúdos sem ser react e vlog, no caso, que seria a opinião, né, dando opinião para alguma coisa. Você tem outros tipos de interesse ou era só basicamente isso, mais ou menos? Cara, eu gostaria de fazer aí um programa ensinando crianças a fazerem rituais satânicos, mas Apesar que minha você religião não fez permite, cara. apesar que você tem Tô zoando. gameplays no caso, né? É, isso. Você tem um canal na Twitch, né? Se eu não me engano, também, né? Tem, mas eu nem mexo, cara. Vou voltar a mexer. É. Eu ia fazer, cara. Todo sábado eu faço live, cara, mas o pessoal acha mais fácil pelo YouTube. Eu tô fazendo live pelo YouTube, mas mais pra frente eu pretendo jogar na Twitch, né? É. E editar o que eu jogar e jogar lá no canal do Gamer Troll. Uhum. Mas
Eu pretendo sim trazer esses conteúdos diferenciados para o canal. Uhum. E, como eu falei, gostaria de falar mais a respeito de filmes, essas coisas, porque, tipo assim, foi uma coisa, inclusive filmes dos anos 80, né, como eu falei, porque foram coisas que me marcaram, entendeu? Porque eu não sei se você sabe disso, se alguém sabe, acho que eu nunca falei isso. Eu fui criado sem pai, vamos dizer assim, até uns 8, 9 anos de idade. Eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Então, o exemplo de homem que eu tinha era aquilo que eu via em filme. E Ah, minha sim. mãe, graças a Deus, é fã de um Stallone, é fã de um Schwarzenegger, é fã de um Bruce Willis. Então, aquilo, eles, é como se eles fossem os meus pais, porque o que eu vi ali é o que eu cresci sendo, vamos dizer Sim, assim. sim. É o seu Eu vi, alter ego, no caso, que você se exatamente. identifica, sim. Eu assisti Stallone Cobra e chegava na escola e falava, eu chamava os meninos de cocô. Eu pretendo fazer e resgatar um pouco dessa coisa aí que se perdeu aí. Pretendo, cara, pretendo trazer muitas coisas novas aí pro canal. Só preciso de tempo. E você tem basicamente domingo, né, em si, e um pouco do sábado livre, né? Livre? Eu sou casado, meu irmão. Ah, sim, sim. Não, essa parte eu te entendo. Eu sou É, casado, infelizmente, tá? Eu é. tô gravando esse podcast aqui agora, meu filho, porque minha noiva tá minha esposa tá num evento aí de maquiagem, rapaz. Ela é maquiadora, senão ela Ah, tava sim. deitada aqui na cama falando na minha cabeça aqui, conversando, trocando ideia com você também. Ah, mas isso aí é bom, né? Ter uma boa relação, assim, gostar dos mesmos conteúdos, é muito bom, assim. É uma opinião que eu gostaria muito sua também, como você falou pra mim que você gosta, né, desse conteúdo que você faz de React de Poop, né? Porque eu sempre vou ficar tocando na tecla de Poop porque eu sou um Pooper, né? Às vezes eu vou ficar sempre falando de vez em quando. Sem É, problema. o que você acha, por exemplo, dessa tal, eu vou dizer entre aspas, digamos, essa evolução, não só no Poop, mas no nosso humor e como ele está indo, por exemplo, para onde ele está caminhando, né? Porque, Hum, por exemplo, eu acredito muito que o nosso humor ele está bastante mudado em relação às épocas antigas. Por exemplo, o humor Charlie Chaplin, que é aquele humor que o sim. cara realmente ele traz a sua genialidade no seu cotidiano. E de um Uhum. tempo pra cá, esse tipo de humor ele tá bem escasso, na minha opinião. E Sim. nós estamos presenciando pessoas fazendo humor com situações pesadas Pra caralho. de forma apelativa, porque isso possa substituir, entre aspas, substituir a sua genialidade, no caso. Como você mesmo explicou sobre o filme Floresta da Morte. Pânico Você, na floresta. isso, Pânico na Floresta, isso. Sobre o Pânico na Floresta, de ter a tal cena É, de explícita, mas eles não mostram porque tem outros conteúdos relevantes a isso. Aí tem exato. o seu novo filme, a sua nova versão, onde eles tentam deixar explícito para tentar preencher o seu espaço, no caso. E eu Uhum. acredito muito que esse humor que nós temos hoje em dia tem muitas coisas que estão remediando as pessoas não usarem mais tanto da sua própria criatividade e de outras coisas, talvez porque temos mais facilidade no brasileiro, por exemplo, de criar um meme, no caso. E o meme, ele é muito usado no humor brasileiro, para tudo praticamente, se tu parar pra pensar. Hum, pois E é. isso é uma coisa boa e uma coisa ruim ao mesmo tempo. Só que eu acho que isso é um meio de disfarçar a sua a falta de Falta de criatividade criatividade. das edições, tanto com o Poop, tanto com umas edições zoeiras, tanto com qualquer outra coisa no caso. Isso não é tão grave, né, obviamente, mas é uma opinião que eu acho que está começando, né, a acontecer. E isso talvez lá pro futuro possa ser pior ainda. E não só no humor, como para qualquer outras coisas que possam ser influenciativas, né? Como, por exemplo, tipo, a militância, a tal militância, no caso, por exemplo, fez humor com o negro. Isso é crime. Eu apoio esse lance de ser crime. Ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas que talvez não tenham necessidade de fazer, procurar uma militância para certas coisas, né, no caso. Exato. Só que isso é realmente o ponto de vista de cada um, no caso. E eu quero saber da Uhum. sua opinião, como você se pronuncia sobre essas mudanças que nós temos no humor brasileiro, no caso, com o tempo. Hum. Então, o Manalberi, essa mudança não é só no humor brasileiro, cara. Essa mudança é no humor mundial ou universal, né? Não sei se existe outras espécies, não sei se alienígena faz piada, mas
Isso é no humor universal, cara, porque, tipo assim, colocando, por exemplo, uns filmes aqui, um filme, o Norbit, por exemplo. O Norbit faz muita piada com gordo, com obeso. É o Ed Murphy fazendo piada pra caralho com gordo lá e tal. E dependendo da época que você assistir esse filme, você vai achar o filme paia pra caralho. Porque na época aquilo ali era engraçado, mas hoje já não é. Ou para algumas pessoas pode ser. Quem sou eu? Quem é alguém para falar o que é humor, né? Não tem como controlar o sorriso de uma pessoa. Mas, tipo assim, o humor tem suas épocas, como você estava falando, igual o humor Charles Chaplin. O Mr. Bean também veio bem depois do Charles Chaplin, mas ele é um gênio, cara. Para mim, ele é um dos gênios, porque ele foi para televisão e o pessoal falou com ele que ele não podia fazer programa de televisão porque ele era feio. E aí ele falou assim, e ele tinha um problema de mudeza, né? Também ele falou, pô, eu vou fazer um programa meu então. E ele conseguiu colocar na televisão e hoje ele é super famoso. Quem que não conhece Mr. Bean? Mas tem pessoas que não gostam do humor do Mr. Bean, né? Tem pessoas que não gostam do humor do Jô, tem pessoas que não gostam do humor do Danilo Gentili. Danilo Gentili é um exemplo e ele faz piadas e tem gente que simplesmente ataca porque ele faz piada. Mas, igual, eu acredito que tem coisas que a gente realmente não pode fazer piada. A questão do Danilo Gentili mesmo, teve uma vez que ele fez uma piada com os trens do Holocausto. E eu falei, caralho, isso aí realmente é muito pesado. Como que alguém consegue rir dependendo dessa piada, né? Sim. Aí, eu não sei se você escutou. Por outro lado, tem a piada do tijolinho. Não sei se você escutou a piada do Sim, tijolinho. já ouvi a piada. Então, quando eu escutei a piada do tijolinho, eu ri pra caralho. Sim, sim. Mesmo eu ri, eu pensei assim, caralho, porra, entendeu? Então tem esse. Não tem como fazer uma ponderação a respeito. Eu acredito que tem como a gente tentar dividir um humor, né? Colocar, esse aqui é o humor negro. Tem gente que gosta desse humor negro. Tem gente que gosta do humor papai e mamãe, tem gente que gosta do humor família. Antes demorava muito para uma pessoa criar um poop, demorava muito para a pessoa trabalhar numa edição para poder fazer aquela piada ali. Hoje em dia o pessoal simplesmente olha, se eles tivessem ideia, tem até canais pequenos que fazem pior que isso. Pessoal, eu tô sem ideia, eu vou botar um pinto ali, vou meter um pinto ali, uma pornografia, o pessoal vai rir. Tem canais pequenos, velho, que só fazem isso. Não tem uma piada que presta no Poop, só tem pornô. Só isso. Dá pra botar no Xvideos. E eu fiquei pensando aqui, cara, nisso esses dias também. Tá muito escasso, cara. Eu espero, com certeza, como o humor evolui, ele também retorna algumas vezes. Inclusive, daqui a algum tempo, a gente vai poder ver aí um humor muito melhor. Não tô falando que isso daí é ruim. Tem gente que deve gostar, né? Isso aí tem gente que faz um conteúdo para um determinado público, mas igual, eu não sei se você deu uma olhada lá no canal, de vez em quando eu reajo a alguns públicos do Mestre 3224. Ah, sim, sim. Muitas pessoas, inclusive, ainda viram o seu react do mestre e falaram, cara, exclui isso aí porque você vai acabar se dando mal, no caso, né? Exato. E graças à lei Copa, né, e a nova administração do YouTube, eu não me fudi para isso, porque agora o YouTube está aceitando um conteúdo um pouco mais para maiores, mas mesmo assim eu sou obrigado a colocar o vídeo meio embaçado, colocar ele com tarja lá, porque senão, mano, aquilo ali é pesado demais, cara. Sim, sim, sim. Muitas pessoas, não só ele, mas muitas pessoas têm criatividade para fazer uma parada cabeça, tá ligado? Uma parada da hora. E simplesmente faz uma edição de vídeo de criança cometendo um monte de pornografia lá e boa, sem piada nenhuma. Uhum. Sim, sim. É que o próprio, né, o Default sempre falou pra mim, né, que essas piadas, né, escassas, elas funcionam às vezes porque elas dependendo do público que tá assistindo, né? E é uma coisa que eu realmente tô percebendo que, por exemplo, tipo, o Poop parece que ele tem aquele peso, né? Ele de ser um tipo de vídeo que você faz umas edições zoadas e tem aquele 80 ou 90% do Poop vai ter palavrão, alguma coisa assim.
E Com isso certeza. significa que esse vídeo não é para criança. Mas qual é o público que mais assiste Pulp, no caso? É criança e adolescente, no caso. A maioria. E pelo fato desse público ser em massa, né? Obviamente, você não precisa se esforçar tanto para fazer uma coisa tão bem sacada. É só colocar, por exemplo, uma coisa obscena que a criança, nossa, já vai ficar louca, né? De ter visto Né? aquilo. E, Criança ri de qualquer coisa. exato. E isso pode remediar qualquer tipo de outro humor que temos hoje em dia, né? Por exemplo, tipo, fazer humor negro, no caso. Ele é muito pesado, mas tem pessoas que gostam disso, mas ele não é aceitável na maioria do público, no caso. Pelo menos é Né? assim como eu vejo. E ele precisa ficar meio que assim underground, sabe? Esse tipo de humor, né? O humor pesado, humor negro. E todo o humor que, pelo menos a maioria do humor que vimos, por exemplo, em stand-up, ou num programa de talk show, né, tem lá o humorista, ele faz uma piada leve pra agradar a maioria das pessoas que estão assistindo aquilo, que estão consumindo aquele tipo de conteúdo. O que você acha, por exemplo, sobre essa situação, né, que para poder fazer um tipo de humor específico tem que ser, por exemplo, para a maioria, para agradar a maioria. O que você acha disso, mais ou menos? Olha, cara, eu acho que a pessoa ela tem que fazer alguma coisa que ela seja boa. E não seja errado, né? Claro, se você é bom em matar, você não vai sair matando, dando tiro na rua. Mas, tipo assim, a mesma coisa. Tem gente que também não gosta como eu falei, tem determinados tipos de humor, né? Tem humor negro, tem família e tal. E cada pessoa gosta de alguma coisa. Agora, se a pessoa for boa em fazer esse humor negro e fizer isso de um jeito que tenha contexto, que seja bom e faça as pessoas rirem, porque quando a piada é boa, cara, ela pode ser de humor negro, ela pode ser do jeito que for, a pessoa vai rir. É a mesma coisa, tem gente que não gosta que faz piada com religião. Cara, eu duvido que se você pegar um cristão e botar Hermanoteu na terra de Godard, eu duvido ele não soltar uma gargalhada durante o filme. Na verdade é um DVD, virou, é um teatro que eles fizeram que virou um DVD. Ah, Calma aí, tá, rapidinho. tá. O Hermanoteu é aquele lá do cara de Faraó. É que esse vídeo é tão antigo que eu nem lembrava mais. Rapaz, eu duvido, mano. Igual, teve muita gente que não gostou do humor do Porta dos Fundos, lá, que eles fizeram aquele especial de Natal. Eu também não curti muito, Uhum. né? Mas, porra, não é, eu não curti. Não é porque eles brincou com religião. Eu não curti porque foi chato, é um filme ruim. Agora, se eu pegar um Hermanoteu na Terra de Godard e assistir essa porra hoje, eu vou curtir, mesmo zoando algumas partes da Bíblia. Uhum. Entendeu? Porque a piada é boa. Eu mostrei pro meu padrasto essa porra, ele é cristãozaço, ele rachou os bicos comigo assistindo esse negócio, entendeu? Sim. Então, independente da piada, se for humor negro, independente do humor, se a pessoa fizer isso bem, se ela for boa nisso, então ela vai agradar não só o público dela, mas também outros públicos. Se ela Uhum. quiser agradar só o público dela também, ela vai É. agradar, porque ela faz isso lindamente. Isso remediou também, dependendo, por exemplo, do humorista, qual o ponto que ele usa para humor, e Hum. qual o público está assistindo. Por exemplo, teve uma polêmica que aconteceu, acho que foi ano passado, eu acho, não lembro direito, que teve um humorista, acho que é Gustavo Mendes o nome dele, se eu não me engano. Ele foi completamente atacado, vaiado e abandonado por ter feito piadas críticas ao Bolsonaro, no caso. É, Então, isso significa que não importa, por exemplo, o que você tá zombando, sempre vai ter algumas pessoas que não vão gostar daquilo, no caso, né? exatamente. E como você se pronuncia, por exemplo, não só da Bíblia, como política, raças, vamos dizer, opções sexuais, né, no caso. Como você se pronuncia, por exemplo, ao público que critica o humorista, né, ou quem tá fazendo a piada, de uma forma assim pesada, porque você tá ofendendo talvez o meu ídolo, ou você tá, por exemplo, ofendendo a minha cor, no caso. Você acha que tudo tem uma explicação pelas pessoas terem atitudes assim? Ou você acha que realmente o humor ele precisa ser relevado antes de ir pro público, no caso, em maioria? Olha, cara, primeiramente você tem que ver como é que eu posso te explicar? A pessoa tá fazendo aquilo ali com que objetivo? Se ela estiver contando aquela piada pra literalmente ofender, ou se ela tá contando a piada pra fazer você rir, entendeu? Porque se ela estiver falando aquilo ali pra ofender, por exemplo, eu vou falar uma piada de negro, eu, meu amigo negro e meu outro amigo branco. Eu vou contar uma piada de negro pro branco porque eu quero ofender o negro, eu quero fazer ele passar ridículo. Aí essa pessoa é uma filha da puta.
Uhum. Agora, se eu estiver trocando uma ideia com meu amigo negão e eu trocar uma ideia com ele, contar uma piada normal e tal, não- com a intenção de fazer ela rir, eu não vejo problema nenhum, entendeu? Eu acho que a gente tem um gama enorme de assuntos para poder fazer piada. E a pessoa tem que ver, pô, aquele humorista, ele tá tentando fazer as pessoas rirem, ou ele tá tentando, sei lá, ridicularizar a raça com segundas intenções? Não É. sei. Tem que ver isso também. Uhum. Mas, cara, eu não tenho nada contra a pessoa fazer uma piada com um negro, uma piada com uma pessoa gorda, uma piada com uma pessoa magra. Uma piada é só uma piada, cara. Se você não aguenta uma piada, então, sei lá, tapa o ouvido, porra. É. É complicado mesmo, né? E eu acho que, na verdade, isso está remediando pelo tudo. Isso pode ser talvez o resultado de uma evolução nas pessoas. Elas estão ficando cada vez mais adeptas a pensar um pouco mais o lado da outra pessoa, porém, ao mesmo tempo, elas estão mais adeptas a serem egocêntricas, na minha opinião, pelo que eu estou vendo. Isso é Com sempre uma faca de dois gumes, né? Como eu sempre costumo falar. Uhum. Tem mais só pra assim, mais ou menos pra fechar, eu acho, talvez. Você postou um vídeo lá no começo do seu canal do Gabriel Matias. Manifestação em BH, no caso, né? Isso, foi meu primeiro vídeo. Isso foi seu primeiro vídeo, né? Como você se pronuncia em relação tanto a política brasileira, mas como assim, por exemplo, a tudo envolvendo o mundo em relação à política? Você acha que a nossa evolução está acontecendo, a humanidade ela realmente está caminhando para frente, ou você acha que nós estamos caminhando cada um para cada lado, vamos dizer assim, mais ou menos? Como é que você acha que está indo? Ah, cara, eu acho que isso daí é um liquidificador. Vou ser sincero com você, viu, cara? Eu acho que tá batendo, tá batendo, tá batendo e no final vai virar tudo uma geleca. É, Porque, sinceramente, cara, tá acontecendo coisas boas, tá acontecendo coisas ruins. Rapaz, eu não sei responder essa pergunta. essa pergunta Eu aqui é não bem sei responder complicada. essa pergunta. Eu não sei responder essa pergunta. Eu acho que nem com 80 anos eu vou saber responder essa pergunta. Eu sempre penso que, por mais que a gente possa evoluir, que a gente tenha a tecnologia ao nosso lado, que nós estamos cada vez descobrindo mais um pouco das verdades, isso pode causar um teor negativo na mente de muitas pessoas, transformando elas em egocêntricas, né? Fazendo elas acreditarem que já sabem praticamente tudo. Quando na verdade nunca se sabe quando uma informação é verdadeira ou quando uma informação é falsa, né? Exato. É a tal questão, por exemplo, a política versus religião, né? Que eu acho que é uma coisa que, se tiver fim nisso, isso vai ser muito, mas muito demorado, né? Por exemplo, que nem a política. A política, ela tá caminhando para um mundo onde eu acho que ele está se dividindo cada vez mais, né? Na minha opinião. Você pega, por exemplo, o planeta, o lado, o direito do mundo, pega ali a Europa, pega a Ásia, né? As pessoas têm um Uhum, tipo de pensamento político e religião, e religioso, na verdade, diferentes do nosso lado aqui do Ocidente. Estados com Unidos, certeza. América. A gente pensa de um jeito religioso diferente deles lá. Tanto é que tem países na Europa que são ateus já. Uhum. E aqui no nosso país, o Brasil e Estados Unidos são são os países que têm bastante cristãos, né, no caso. É que eu acho que o mundo está se dividindo porque o mundo ao mesmo tempo está evoluindo, entendeu? O Uhum. egocentrismo, ele é um resultado de evolução, na minha opinião. Daí eu fico pensando, quando as pessoas não tinham tanto conhecimento, quando elas estavam mais limitadas, parece que elas se concentravam mais umas nas outras, né, no caso. Aí quando você tem mais conhecimento, você fica pensando mais em si mesmo. Porque as pessoas que nem. Eu acho que um dos sentidos da vida é você ter o conhecimento e passar adiante. Porque Exato. você não vai levar para onde esse conhecimento quando você morrer, né? No caso. Pra tumba. Você acha que faz algum sentido as pessoas serem desse jeito, né? Serem divididas? Ou realmente você acha que elas precisam se unir e deixar de lado esse egocentrismo por causa da tecnologia, no caso? Que eu acho que, na minha opinião, é essa, né? Quanto mais evoluído o mundo tá, mais egocêntrico ele é, no caso. As pessoas, cara, elas são, vou falar aqui, vou falar rasgado, cara. Elas têm tudo pra viver em harmonia, tá ligado? Todas elas. Mas elas insistem desde que uma pessoa criou, fez uma cerca em volta de si e falou isso aqui é meu e ninguém põe a mão,
o pessoal começou a pensar mais em si mesmo também. Não foi só por causa da tecnologia. Tem muita gente gananciosa, muita gente que pensa em si mesmo no mundo, só isso, entendeu? Não estou dizendo que eu sou um socialista, né? Mas eu sou capitalista. Mas eu gostaria que essa tecnologia fosse usada para as pessoas viverem em harmonia com o próprio planeta, cara. Porque você vê aí, a nossa Amazônia tá queimando, o Pantanal tá queimando, tá tudo queimando. Em vez da pessoa pegar aquilo ali, pegar os recursos dela, das pessoas se juntarem para poder salvar o lugar que elas vivem, né? É que nem no Matrix, o ser humano não é um mamífero, é um vírus. Ele se muda para um lugar, esgota todos os recursos de lá e depois se muda para outro e faz a mesma coisa. Né? Por que a gente não pode mudar isso? Por que a gente não simplesmente continua sendo um mamífero e deixa de ser vírus? Tá Sim, ligado? sim, sim. E a gente não só faz isso com o lugar que a gente mora, mas a gente faz isso com as pessoas também. Às vezes você tá no seu dia a dia, você suga a paciência de outra pessoa suga a sua paciência, suga o seu trabalho, suga a sua mentalidade. É a mesma coisa na escola, porra. Você tá aprendendo Por que eu aprendi Bhaskara? Me fala, por que eu aprendi Bhaskara? É. Por que você aprendeu Bhaskara? Quem é Bhaskara? Pois é, quando se fala Bhaskara, o máximo que se vê na cabeça é um máscara com o nariz entupido. Exatamente. Exatamente, cara. Eu estudei coisas, cara, eu fiz coisas na escola, durante a escola. Cara, eu cresci, eu não vou usar a maioria das coisas que eu aprendi lá, velho. Porra, a gente tem que ter uma reforma pesada no nosso sistema de ensino, a gente tem que ter uma reforma pesada no nosso sistema de segurança, mas falando da questão política aqui, isso não caminha, cara. Tá foda. O pessoal endeusa pessoas, tá ligado? Elas não acreditam em si mesmas. Elas endeusam pessoas, elas pegam, esta pessoa aqui vai salvar a gente. E aí se fodem, tá Exato. ligado? Exato. Eu acho que é por essas e outras situações que eu nunca me pronuncio politicamente, sabe? Eu posso até ter uma opinião de um lado específico, mas é que, como eu falei, o mundo ele tá praticamente dividido. Você tem que escolher um lado porque você tem que decidir. Ou você é De nós, direita ou e você é de esquerda. E é pronto. sempre isso, sabe? Se isso fizesse algum sentido, nós não teríamos duas guerras mundiais e não estaríamos quase indo para uma terceira, no caso. Que eu acho que obviamente não teria acontecido. Isso não faz sentido escolher lado, porque é como eu sempre falo, né? Dividir para conquistar. Quanto mais dividido você fica de uma pessoa que tá. Por exemplo, eu fiquei sabendo que teve pessoas que fizeram amizade no Facebook, e acho até meio besta falar isso. É retardado. Eu vou desfazer minha amizade com você no Facebook porque você defende político tal, porque você pensa diferente de mim. O quão isso é desgastante e degradante também pra nossa humanidade, né? Porque se todo mundo pensasse de uma forma racional e tivesse a mente aberta para poder adaptar aos assuntos alheios, não teria esse fanatismo que nós temos no mundo, não teria tantas mortes desnecessárias, sabe? É inacreditável, porque, tipo, as pessoas... eu já vi uma vez um amigo meu falar que é certo o lance de diminuição populacional. Tem que matar um monte de pessoa porque tem muita comida faltando. Porém, tem muito dinheiro sobrando. Tá entendendo? Não é? Isso não faz sentido. É uma coisa completamente feita pra manter o público, as pessoas com a cabeça baixa. Como se diz assim, manter o cabreço no cavalo, entendeu? Pra elas olharem pra onde eles querem que eles olham. Então, o meu... eu sempre falo, você tem que ter o lado. Porque se você não pensar que nem a gente, você é contra a gente, no caso. Isso aí é completamente manipulativo. E é inacreditável como que a gente tá caminhando pra uma situação cada vez mais óbvia pra isso, tá entendendo? Pois cara. O foda, tipo assim, cara, isso também se dá porque, igual, às vezes a pessoa não pesquisa a respeito das coisas, cara. Às vezes a pessoa não sabe entrar no Google da vida e pesquisar também. Porque a televisão só mostra o que ela quer, né? Às vezes você vai assistir televisão, ela só mostra o que ela quer. E às vezes você vai procurar na internet e você vê, um monte de pessoa falando uma coisa, um monte de pessoa falando outra. Isso deveria instigar as pessoas a pesquisar mais para saber o que é verdade e o que não é.
Porque também tem essa questão, né? A internet te manda foi até provado isso já. Não vou me lembrar a pesquisa agora, mas, por exemplo, se você compartilha muita coisa no Facebook de um determinado lado, vai vir notícias mais pro lado do seu pensamento. Então, se você pensa de uma determinada forma, vão vir notícias que condizem com a maneira que você pensa. Essa questão de desfazer amizade por causa de política, cara, essa é a coisa mais retardada que eu já vi na minha vida. E isso aconteceu comigo, cara. Pra você ter uma ideia, foi até pior, porque teve gente que parou de dublar pro meu canal por causa da minha opinião política, que nem é mais a mesma. Que eu Nossa senhora. achava que ia ser bom, só que na verdade está sendo. Foi ruim, mas agora tá sendo melhorzinho, mas agora voltou a ser ruim de novo. Na minha opinião, cara, é, mesmo. Cara, candidatos políticos não tem nenhum candidato Né? 100% bom. É, Não tem eu tenho ninguém uma bom. teoria de que não exista um candidato, né? Exista alguém É, que é feito pra você acreditar. exato. E, cara, os Estados Unidos é assim porque fica alterando em republicanos e. É democrata e Isso, republicano. democrata, isso. É democratas e Isso. republicanos. Por É, isso a que tal sabe? divisão, que nem tem lá, tem que ter aqui também, né? Incrível. Pois é. E aqui fica nessa putaria danada, cara. Eu acho que tipo assim, são coisas que as pessoas fazem que a gente perde a confiança, tá ligado? É a mesma coisa se eu chegar pra você, político, e você vai me falar, político ladrão. Nem todo político é ladrão. Na polícia, policial, toda polícia tem algumas maçãs podres na polícia. Mas, porra, tem profissões que não pode ter maçã podre. É, e eu sempre acredito, né? Procuro acreditar, na verdade, que o mundo sempre vai ter muito mais pessoas boas do que ruins, porque isso remete, talvez, ao nosso entender sobre a sociedade, no caso, né? Uhum. Por exemplo, o brasileiro, ele tem aquele lance, né? Tipo, o brasileiro é o povo unido, é o calor humano, não sei o que do brasileiro. Porém, ao mesmo tempo, o brasileiro é aquele povo que, quando vê um acidente, a primeira coisa que faz é filmar e postar na Exato. internet. Mas eu sempre tento levar em consideração de que o brasileiro, ele é bastante unido. Eu acho que o brasileiro ele é um dos povos mais unidos do mundo, na minha opinião. Uhum. E ser cristão, tá ligado? Ainda ajuda as pessoas a pensarem de forma coerente ainda pra humanidade, tipo, porque eu não sou um cara religioso a ponto de falar isso, no caso, eu posso até não saber o que eu tô falando, mas eu acho que a religião é uma das poucas coisas que ainda segura as pessoas a não terminarem de destruir o mundo ainda. Ela Uhum. possa atuar de forma indireta para quem não é quem não é tão religioso, no caso ainda. Eu não vou machucar a outra pessoa porque eu sei que é errado. Mas por que você acha que isso é errado? Você não é da igreja. E eu acho que isso é uma atuação indiretamente da religião, no caso, no mundo, das pessoas poderem. Eu tenho a crença de que um dia eu vou ser recompensado por ser bom, no caso. E isso é uma Uhum. coisa boa no mundo, porque isso pode influenciar muitas pessoas. Da mesma forma que também existe o fanatismo também, né? Aí as pessoas vão Sim. ao pé da letra, né? Com a religião, no caso. Também não sou um cara muito religioso, vou falar pra você, cara. Eu gosto muito de seguir a palavra de Jesus Cristo, cara. Tanto que Jesus Cristo ele não tinha igreja, ele não tinha nada, cara. Ele pregava a palavra da salvação e era isso. Ele não tinha religião. Eu gosto muito de seguir o que Jesus Cristo falou. E não levar tanto ao pé da letra, igual o fanático religioso faz. A mesma coisa, cara. Eu tava, na época que eu bebia, né? Eu não bebo mais, eu tava no supermercado comprando cerveja. Chegou o cara do Força Jovem lá da igreja lá, chegou e falou: Porra, mano, você tá bebendo? Isso aí é pecado. Eu olhei pra ele e falei: Porra, mano, vai tomar no seu cu. E eu nunca mais fui no Força Jovem. E o cara nunca mais falou comigo. Porque eu tava comprando uma cerveja. Tipo, porra, mano, não importa se você serve a Deus e é bom pra caralho, segue os mandamentos. Se você bebe, você é um filho da puta e vai pro inferno. Porra, é uma cerveja. Hoje eu não bebo mais, não por essa questão, é porque eu não quero mesmo, mas, tipo, é um negócio tão assim, desnecessário, tá ligado? Sim. E, tipo, a questão da humanidade, cara, não se destruir, cara, a pessoa tem que se apoiar, cara, em valores, em ética, É, tá ligado? Não sim. é, não é certo fazer determinadas coisas. E eu concordo com você, cara, que o brasileiro é um povo unido pra determinadas coisas, né?
É. Para determinadas coisas eles são unidos. Agora, um negócio que eu vou te falar que o pessoal, todo mundo se uniu, foi para odiar o Vitão e a Luísa Sonza, cara, porque até quem, infelizmente, até quem é fã odeia. Então, caralho, Exato. olha só que coisa, conseguimos juntar, unir a humanidade. Eles conseguiram unir a humanidade É, para um exatamente. objetivo. É. O brasileiro ele tem aquele lance, né, de se revoltar às vezes, né, também, né? Ele é Sim. bastante, ele tem bastante essa é uma qualidade, na verdade, que dá pra se dizer, né? É, teve uma vez aí, eu não sei se tu lembra aí daquela polêmica lá que a menina gritou lá que tava num jogo. Não curto muito futebol, mas fiquei sabendo dessa notícia aí que a menina gritou num jogo chamando o cara de macaco. Ah, sim, Tinha sim. várias outras pessoas chamando o cara de macaco, mas a câmera fez o favor de focar na menina. E eu fui procurar a história dessa menina, ela meio que perdeu a casa, perdeu o emprego e perdeu tudo, né? Então, algumas coisas aí. Não estou dizendo que ela não mereceu, que ela mereceu, só estou dizendo que às vezes essa questão de união não resulta numa coisa muito É aí que tá, benéfica. né? É aquela questão, né? A pessoa teve uma atitude racista, que é uma coisa muito, é uma coisa grave, é um crime, na verdade, É, e o povo se uniu pra detonar a mulher, no caso, né? E aí, como é que fica, né? destruir ela na face É, da terra. exatamente. Que eu É, acho que se você sentar com um racista e perguntar, mano, por que você é racista? Eu acho que a pessoa não vai saber te responder. E se ela souber, ela não vai ter uma explicação plausível. Ah, porque eu sou melhor do que o negro. Tá, mas por que você é melhor do que o negro? Por que o branco é melhor do que o preto? é, Aí ele vai falar o quê? Ah, eu sou mais claro. tem uma situação que isso remete, por exemplo, à própria como seria a aparência de Cristo, né? De Jesus Cristo. As pessoas sempre preferem ter aquele alter ego de que ele é um cara atraente, né? Bonito, no caso. Jesus era um negão, rapaz. Eu não duvido, cara. É louco, meu filho. Não duvido nada. Vai achando. Jesus é o cara mais foda da face do planeta. Pra dar uma certa finalizada aqui, tem umas coisas que, por exemplo, eu queria saber de ti, por exemplo, sonhos na sua vida, metas, como você vê a sua vida, como você quer ver a sua vida daqui pra frente. Tem mais ou menos uma ideia disso tudo? Então, cara, o que eu sonho pra minha vida, eu quero ter. Eu sou um cara feliz. Eu sou feliz com a minha vida. Não é tipo crime a pessoa falar, eu sou feliz, mas eu quero mais. Não é ganância. Eu quero algo melhor pra mim, entendeu? Vou estudar e vou correr atrás pra conseguir algo melhor. A pessoa pode sobreviver com pouco, mas eu quero alguma coisa a mais, entendeu? Eu não nasci pra ser mais um. E eu quero poder ajudar outras pessoas também, entendeu? Uhum. Eu quero, como eu falei, eu quero ter independência financeira, eu quero poder ajudar outras pessoas com essa independência financeira que eu consegui. Independente se eu for dono de empresa, alguma coisa, eu quero seguir meu sonho de ser ator. Eu quero ser ator e eu quero correr lado a lado com Tom Cruise num filme, cara. Com certeza. Pensar nunca é Quero demais, correr né? eu quero correr, eu vou correr e o Tom Cruise vai estar do meu lado correndo também. Vai estar explodindo uma bomba atrás da gente, cara. E eu quero, um dia eu vou querer ter filhos, ter é, uma casa enorme. Eu vou querer ter essas coisas, mas eu quero que as pessoas saibam que antes de tudo isso, cara, você tem que ser feliz. E eu encho a boca pra falar, cara. Eu sou um cara feliz. Eu sou feliz comigo mesmo. Entendi. Eu quero conquistar outras coisas, mas eu sou feliz. E eu quero me aproximar da minha família, quero continuar seguindo e, sei lá, fazer alguma diferença, né? Eu quero Sim, fazer alguma diferença. De uma é, forma boa. De uma forma claro, claro. boa. Todos nós temos os sonhos, né? Cada um. Eu também, a gente tem. Às vezes fala pra mim que, por exemplo, sonhar nunca é demais, né? Mas sonhar demais também pode ser que nunca aconteça, no caso. Você não É, pode ficar só sonhando e esquecer de viver, né? exatamente. Basicamente nessa mesma ideia aí, no caso, né? Aquela tal situação, né? A gente sempre tem aquele sonho que às vezes pode ser tão grande que a gente, uma hora, vai chegar numa certa idade que a gente percebeu, a gente sonhou demais e acabou não fazendo aquilo acontecer, no caso, né? Então, realmente, cara, eu também sou um cara que eu não vou reclamar da minha vida também, porque eu não passo fome e eu tenho meu veículo próprio, eu tenho minha mulher, eu tenho minha. Eu não tenho minha casa ainda, né? Mas eu também eu quero ter um dia, no Não, caso. vai conseguir. Em nome de Jesus. Eu não tenho do que reclamar tanto assim, porque eu não tenho uma situação desgastante e eu fiz isso aqui acontecer. Então, pra mim já é mais que suficiente no caso. Mas com certeza, eu quero melhorar de vida também.
Isso aí, cara. Em nome de Jesus, você vai conseguir aí. Vamos todo mundo. A gente só não pode desistir, cara. A gente É, só não pode nadar e morrer na praia, né? Como o pessoal fala. morrer na praia. E é isso, pessoal. Agradeço muito ao Beri por ter me convidado para o podcast. Eu sempre quis participar de um, nunca participei, gostei pra caramba. E espero ser convidado para outros, né? Esse incrível Alberto tem que puxar bastante o saco, né? Para convidar de novo. Mas é isso aí, Alberto. Brigadão mesmo, cara. Tamo junto. Obrigado pela força. E precisando, cara, tamo aí. Isso aí, pessoal. Então tá, muito obrigado, Gabriel Matias, pela sua presença, pela sua disponibilidade de horário, né? Pelo seu tempo que você prestou para mim aqui para esse podcast, né? A gente agradece demais isso. Obrigado a você que ouviu isso até o fim, ou não, né? Mas mesmo assim, muito obrigado por ter ouvido esse podcast, que realmente eu fico muito feliz, né? Que tenham pessoas que ainda sigam esse tipo de conteúdo, podcast em si, né? E, Gabriel Matias, você gostaria de divulgar algumas das suas redes sociais que você tem interesse aí? O Instagram lá, @Biel Matias, né? Biel com 2 L. Se vocês quiserem ir lá, inclusive me mandar vídeos, eu não vou reagir só a público, vou reagir a outros vídeos também, então vocês podem mandar lá por direct. E tem meu canal secundário, né? Que é o Matias Produções. Vocês digitando Matias Produções é o primeiro canal que vai aparecer aí. E é isso, pessoal. Agradeço muito ao Beri por ter me convidado para o podcast. Eu sempre quis participar de um, nunca participei, gostei pra caramba. Certo, então tá, é isso aí, galera. Muito obrigado e até o próximo podcast. Falou!